Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast aqui com vocês. Hoje não tá chovendo, então é um bom sinal. Torcer que não chova também, né? Pra gente ter uns diazinhos de folga aí. Mas eu sou o Alexandre e vou conduzir essa conversa com vocês mais uma vez pela 129ª vez. Tô ficando bom nessa matemática maluca aí. Lembrando para vocês seguirem a gente nos canais que a gente tem, podem ver na descrição ali, tem YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, todos esses, acompanhem a gente por lá. E hoje a gente tá com a Renata aqui, é um prazer, Renata, te receber. Não foi fácil para você tirar um tempinho lá, então eu agradeço esse tempo que você tirou aí pra gente bater um papo. Então é um prazer te receber aqui. Prazer é meu, né? A gente tava tentando arranjar esse bate-papo um tempão. E logo final de ano, né? Final de ano, loucuragem. Mas que bom que hoje deu certo, o clima ajudou também, né? Tá tudo dando certo. Não tá muito calor também, tudo perfeito. Só falta a gente sair daqui e achar uma mala de dinheiro aí, quando sair completa. Seria maravilhoso, né? Aproveitando, hoje a gente tem um patrocinador também, que é a Engetec, que eu acho que vocês devem conhecer já, então vocês podem pausar o vídeo e buscar lá no Instagram, vai ficar passando o Instagram deles aqui, um pouco das soluções que eles atendem também, então podem seguir eles nas redes sociais. Por que você escolheu a Engetec? Eu escolhi a Engetec porque ela é minha grande parceira de execução de obra, né? Que é um pepinaço, né? É um pepinaço. Então, a gente não é ninguém se a gente não tiver uma boa empreiteira ali por trás para executar o nosso projeto. Então, hoje, eles que me auxiliam, né? Quase que 90% das minhas obras eles executam. E a gente tem uma boa sintonia de trabalho, né? Porque a gente sabe que essa parte da execução é difícil, né? E você se afinar com quem executa também é uma coisa mais complicada. Então, graças a Deus, eu e a Dani, né, e o Rodrigo que tocam a Engetec, a gente tem se acertado e as obras têm sido bem executadas, os clientes satisfeitos. Isso faz muito sentido, né? É importante. Porque a sintonia, quando você entende, o profissional entende você consegue passar as informações de um jeito bom também, é a melhor coisa do mundo, né? Então, quem acompanha aí, quem não acompanha a Engetec ainda pode acompanhar, vai ficar passando umas imagens aqui. E agora a gente pode partir para nossa conversa. Sim. Quem que é a Renata? Bom, porque a Renata Pisani é famosa no mercado, então a gente quer saber quem que é a Renata Pisani. Bom, eu tenho 21 anos aí de caminhada, né, no mercado de arquitetura e construção, mas antes de tudo sou mãe, sou esposa, sou filha, né, sou uma pessoa muito família. Que é uma parte que normalmente fica de lado, né, quando a gente fala de profissão, né, porque é tão corrido que às vezes ser mãe e tal... Ser mãe é uma segunda profissão, né? Exatamente, mas é maravilhoso, assim, e poder conciliar a carreira e o lado família, né, dar o suporte para a mãe, para o marido, para o filho também é muito importante. Então eu sou as duas coisas, né? Sou uma pessoa muito família e amo o meu trabalho e busco sempre conciliar as duas coisas, né? E você é arquiteta, né? Sou arquiteta e urbanista. Eu comecei a estudar arquitetura com 16 anos, quando eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Lá eles tinham essa possibilidade de você escolher algumas matérias e a arquitetura era uma das matérias que eu pude escolher quando eu fiz o high school lá. Então, o meu primeiro contato foi com 16 anos. Foi bem difícil, porque lá é diferente, né? Inches, polegadas. Nossa, então, é verdade. Deu um nó, assim, na minha cabeça, porque eu tinha que transformar tudo, mas foi a primeira experiência, né? Então, voltei de lá já para prestar vestibular ainda, que na época era vestibular. E logo já entrei em arquitetura, né? Mas você foi pra lá fazer, tipo, ensino médio, então? Fui pra lá fazer intercâmbio. Intercâmbio. Sem ideia de ir lá e vou fazer arquitetura. Você só escolheu. Isso, eu fui fazer intercâmbio mesmo pra aprender o inglês e ter essa vivência, né? De outro país. E aí, nessa escola, eu tive a possibilidade de escolher arquitetura, né? Porque o colégio lá é diferente daqui, né? A gente escolhe o que a gente quer. Então, eu optei por não fazer química, física, essas coisas que não me interessavam, e fui mais para matemática, arquitetura, né, o inglês, a história americana também, que eu pude escolher lá. E aí eu já vim com essa primeira bagagem, né, mas só que assim, você imagina, né, estudar arquitetura. Falava mal e mal o inglês, né? Eu falava um pouco de inglês, mas quando você vai morar lá e estudar inglês, você vê que você
Sim, né? Você não sabe nada. Então, mas foi uma experiência maravilhosa, assim, né? Então, foi meu primeiro contato mesmo. E o que você aprendia lá como arquitetura, assim? A projetar. Projetar já? Tipo, caramba. Sim, projetar, desenhar. A gente fez um projeto até de uma lareira na época, né? Assim, de que lá projetar, é super. Né? Eu morei num lugar bem frio também, embaixo do Canadá. Então, a gente teve eu tive toda essa bagagem de começar a trabalhar em planta baixa, né? Só que ainda era à mão na minha época, né? Quando eu estudei lá, eu aprendi datilografia. Show! Então, a gente desenhava tudo à mão, né? Foi o primeiro contato mesmo com a arquitetura. E que eu acho que isso é uma imersão que é um caminho sem volta, né? Se você começa a mexer com alguma coisa e se identifica, tipo, mexer mesmo e se identifica com aquilo, tá meio que escrito na pedra que você vai fazer aquilo, né? Se você tem contato com alguma coisa, tipo, você teve uma imersão em arquitetura ali, já projetando, né? Então, dificilmente você ia voltar aqui, quero ser médica. Pois é. Não, eu acho que eu tive um privilégio, assim, porque desde os meus 8 anos eu já falava que eu queria ser arquiteta. Então, eu nunca eu quis fazer moda, né, na época, assim, eu fiquei bem em dúvida entre arquitetura e moda. E na época meu pai falou, não, filha, moda, eu acho que você não vai ter futuro. Eram outros tempos, claro, né? E eu tinha certeza que eu queria arquitetura. Então, eu me sinto privilegiada, porque eu vejo aí muitos adolescentes ainda, né, 16, 17, 18 anos, já tem que escolher a profissão e não sabem o que querem, ficam muito em dúvida e acabam tomando uma decisão, ou porque os pais orientam, ou porque deu lá no teste vocacional e não tem certeza, né? E eu sempre tive certeza do caminho que eu queria e sou muito feliz de ter escolhido, porque eu amo arquitetura. Às vezes até trabalho demais, porque quando eu tô ali projetando, eu não vejo nem o tempo passar. E você entrou na arquitetura imaginando que ela era essa arquitetura? Tipo, vestibular e tal, o curso mais pesado e tal? Ou, tipo, você teve alguma... Porque a arquitetura, ela entra em arquitetura e interiores, né? Interiores todo mundo comenta que, tipo, é uma pinceladinha, assim, isso, né? Você hoje atua mais dentro de alguma área específica, assim? O interiores acaba tendo mais volume de trabalho, né? Porque todo mundo Quem não quer? Fazer ou um cômodo da casa, né? Então, o volume de interiores é muito maior. Mas eu adoro fazer projeto arquitetônico também, assim. É o meu queridinho. Quando vem um cliente que a gente faz tudo, né? Desde da escolha do terreno para a concepção do arquitetônico, junto com o projeto interiores e o paisagismo, eu acho o sonho. Porque você pensa aquilo do começo ao fim para aquele cliente, né? Então, esse é o meu queridinho, assim, é o que eu mais eu gosto de fazer, porque realmente você constrói, tudo, né? Isso. Então, é muito, muito gostoso mesmo. Mas enfim, eu gosto de tudo, assim, não tem uma coisa da arquitetura que eu não gosto de fazer. Isso é legal, né? Porque não é nem questão de especialização. Tem gente que não curte fazer arquitetônico. Tem gente que não curte fazer interiores e tal. Aí quando você se identifica com tudo, fica mais fácil, né? Porque pode vir o cliente que tá escolhendo terreno, mas pode vir o cliente que acabou de comprar um apartamento e quer só fazer a parte de interiores. Ou pode ser aquela reforma e tal que, putz, se encaixa e tá tudo certo, né? Sim. Hoje o mais complicado é a reforma, né? Porque a reforma é uma caixinha de surpresas, assim. A gente tenta... entender tudo que vai precisar, né? Mas se você pega uma casa muito antiga, você começa a reformar, daí começa a aparecer outras coisas, então é difícil a gente ter o controle total, né? Da obra. Mas também adoro, assim, você poder transformar um espaço antigo numa coisa nova, assim, eu acho muito gratificante. Quando é reforma, o cliente, ele tem uma noção, assim, de que, tipo, é uma reforma, pode aparecer um probleminha aqui e tal. Ele tem essa noção ou ele quer acreditar que não? Ele não tem muito, assim, né? Isso varia muito de cliente para cliente, né? Mas quando a gente mexe na questão orçamento, é sempre muito delicado, né? Porque quando acontecem imprevistos, são imprevistos que oneram a obra, né? Ou que a gente tem que fazer alteração de projeto, e aí pode demorar um pouquinho mais o tempo dessa obra, né? Então é sempre muito delicado, né? Se a gente tem que sempre sentar, conversar, apareceu isso. Então, muitas vezes a gente tem que achar essa solução de forma rápida também, né? Porque a gente não tem o tempo que a gente passa de projeto para resolver, né? Os 20 dias úteis. A obra está acontecendo, né?
Então, mas eu acho que o diálogo, né, a transparência, isso é fundamental. É isso que faz resolver as coisas fácil e rápido, né? Isso que faz resolver. Eu costumo falar para meus clientes, eu vou até o fim com vocês, né? Na alegria ou na tristeza, assim, porque enquanto a gente tá ali fazendo o projeto, que só depende do nosso escritório, em termos de prazo, né, de toda a concepção, é muito tranquilo, né? É que você dá jeitos, né? Tipo, trabalha um pouco mais hoje porque ficou sem luz e tal, você consegue dar um jeito, né? Exato. Mas daí quando depende de fora, do ambiente externo... Aí quando você já vai para execução, é diferente, porque já não depende mais do meu escritório, a gente já depende de terceiros, de fornecedor, né? Então... A gente busca aí ter bons fornecedores, mas não é assim que a coisa funciona, né? Um erra, o outro não aparece, e aí a gente tem que fazer essa gestão disso tudo, né? E acaba não dependendo só do escritório. Porque essa que é a parte complexa de ter que gerenciar essa parte, né? Porque, tipo, você pode fazer um aglomerado de prazos ali, não, beleza, entra isso aqui antes disso, e daí depois desse vai esse outro, só que se um desses peca num dia, já estraga todo o cronograma, você tem que remodelar, né? Exato. E passar feedback pro cliente ou falar com os outros fornecedores, vai ter que esperar um pouco. E isso tudo que faz parte da profissão que deve ser bem complexo, né? De tipo, o cliente tá com pressa. Sim, ele sempre. Vai, né? Não dificilmente acho que vai ter aquele cliente que, não, tá de boa. O que, um mês? Não, pode deixar, tá tranquilo, você atrasou. A galera tá na transição ali, né? Tá vendendo alguma coisa e tal. Sim. E daí ter que controlar isso é tenso, porque uma vez do projeto feito, tipo, aprovado pelo cliente, teoricamente é só seguir, só que só seguir não é só seguir, né? Só seguir. Tem que tomar muito cuidado, né? É muito complexo, assim, porque uma obra tranquila, né? Que você pensa, um apartamento novo, só entrar com marcenaria, com marmoraria. Às vezes, né, o marceneiro atrasa um pouco, daí já passou do prazo da marmoraria, aí um atraso conflita com o outro e gera um atraso para o cliente, né? Então, é tudo muito complexo, assim, né? Às vezes, uma obra que a gente imagina que uma execução de 2 meses dura 3, né? E daí o cliente já fica um pouco brabo. Poxa, porque, né, eu tô morando de aluguel, preciso mudar, enfim. Então, eu falo, quem entrar aí nesse jogo da reforma tem que ter paciência, né? Uma coisa bem importante, assim. Ter bastante paciência, porque, obviamente, se a gente pudesse entregar... o projeto em 1 mês e a obra em 1 mês seria o sonho da vida, né? Porque pra gente também a coisa andaria de forma mais rápida. Mas, infelizmente, não é assim que acontece, né? Às vezes os prazos são um pouquinho mais longos. E reforma também tem o porém de você não sabe, muitas vezes você não tem projeto de como era antes, então você não sabe onde estão as coisas, né? E as adaptações são mais complexas, né? Então, depende de um cuidado maior, às vezes um gasto que não tá previsto e tal. Isso tudo, hoje em dia, que nem você comentou, os clientes, eles devem estar mais tranquilos em relação a isso, sabendo que, tipo, é um prédio bem antigo, a gente não tem projeto, a gente vai mexer nessa parede aqui, mas só Deus sabe, tem um cano, se tem a tubulação de gás, se tem elétrica, se não dá pra derrubar, enfim. Mas são, assim, claro que tem clientes que entendem, mas a grande maioria não entende, não entende? Tem clientes mais difíceis, assim, que colocam na cabeça que vão mudar em 30 dias, digamos, né? E a obra não acontece, daí vira aquela pressão, aquele estresse, assim, né? E aí a coisa não flui, tudo desanda, né? No estresse nada funciona direito, tudo desanda, né? Então... Mas tem clientes também muito legais, que têm paciência, que tem um outro imóvel que pode aguardar. Tem os que preferem fazer tudo com muita tranquilidade, que esse é o sonho, né? E tudo flui, tudo dá certo... A gente lida com todos os tipos de pessoas, né? Que essa parte também é tensa, né? Porque, tipo, você vai fechar um contrato, é um novo ser que tá participando da tua vida ali, né? Você não sabendo se a pessoa é estressada, se é chata, se é legal, se é crica, se é o que é. Porque vai, durante o desenvolvimento do projeto, que você vai descobrindo, né? E você vai ter que lidar, né? Você não vai, tipo, ele é muito chato, vou cancelar o contrato. Não é assim que funciona, né? Você tem que ir se virando lá, né? Sim. Faz parte. E você participou de várias mostras também, né? Casa Cor, Artefato, que nem você comentou. Isso. Você imaginava entrar nessas mostras quando ingressou na profissão de arquiteta ou não?
Olha, a Casa Cor foi muito legal porque em 2006, quando eu entrei na Casa Cor, né, foi minha estreia, eu me formei em 2002. Em 2006 foi minha primeira Casa Cor e foi no imóvel da minha família. Nossa, show! Então, mas você já saiu com vantagem, né? Você já sabia como é que funcionava. Eu brinco, eu entrei pela porta da frente, assim, foi muito gostoso, porque eu tinha uma ligação muito forte com meu avô, né, muito forte, assim, eu morei na casa dele pela minha infância, né? Minha avó ficou doente e minha mãe e meu pai se mudaram para aquela casa e eu fui pequenininha com 1 aninho de idade para minha mãe ajudar a cuidar da minha avó. E eu, nesse meio tempo, dormia com meu avô, né? Ele que cuidava de mim. Então, e junto ali a gente era um condomínio da família. Então, meu avô construiu a casa dele e depois comprou os terrenos e todos os 4 filhos construíram em volta. E aí, vivemos lá por anos, né? E meu avô faleceu. E quando meu avô faleceu, todos os filhos já tinham ido. Minha tia para o apartamento, meu tio foi para a chácara, minha outra tia foi para outra casa. Então, os filhos já tinham saído ao redor do meu avô e o imóvel ficou vazio, né? E aí eu falei, bom, então estou me formando em arquitetura. Perguntei para minha mãe e para os meus tios se a gente podia fazer uma Casa Cor. Aí eles todos toparam, né? E eu contactei o pessoal da Casa Cor, que prontamente adorou. E nós fizemos a Casa Cor lá. Nossa, que show! E eu pude escolher o quarto do meu avô, né? Para prestar uma homenagem pro meu avô. E depois eu fiz uma surpresa para toda a família. Então foi muito legal, assim. Foi realmente... Eu falo, teve o dedinho do meu avô lá, né? E aí foi a primeira Casa Cor 2006 que eu fiz. Não, e é legal de ver a galera projetando dentro também, né? Porque, tipo, você tem as lembranças, as memórias de como que era lá, e daí você vê ambientes que não tem nada a ver com o que foi projetado, mas completamente transformados, tipo, aqui não era uma cozinha, mas virou uma cozinha, ou aqui não era um quarto, virou um quarto e tal. Aí, sei lá, deve ter sido diferente você passear pelo ambiente e revisitando as memórias, assim, né? Foi muito legal, e assim, o melhor de tudo é que tem uma revista, né, ainda que tem toda aquela lembrança, né, então foi uma fase muito gostosa da minha vida, quando a gente morava ali naquele condomínio. Então, hoje já não é mais, depois a gente já vendeu para a construção civil, virou 33 sobrados o imóvel. Então já não existe mais, né? Então, realmente, assim, eu acho que fechou um ciclo, né, com a Casa Cor. Nossa, com chave de ouro, né? E eu tenho essa lembrança e tenho a revista, né, que tem a fachada, tem a parte da piscina. Então, essa foi minha estreia em 2006 e já fiz por 10 vezes seguidas, né? Caramba. Então, fiz Casa Cor aqui no Paraná, né, algumas vezes, e em 2017 fiz a estreia da Casa Cor Balneário Camboriú também, que foi muito legal. A estreia ainda, super legal, né? A estreia foi o primeiro ano, né? É um mercado que você atua também? Sim. Eu, naquele ano, em 2017, eu estava fazendo 3 apartamentos lá, e aí conciliou, porque eu estava fazendo a execução desses apartamentos também, então eu estava muito em Balneário. E aí a Casa Cor veio junto e eu pude estar ali, né, fazendo o ambiente e tocando as minhas obras junto também. Nossa, casou tudo certinho. Foi muito legal. E a Casa Cor de Balneário é interessante porque é um público muito diverso que frequenta, né? Pessoal do Paraguai, da Argentina, Mato Grosso, São Paulo, Paraná tem bastante, né? Então esse contato é muito legal, né? Eu acho que esse networking que a Casa Cor traz é muito bacana. Porque a gente sempre fala quando fala de Casa Cor, entende que a Casa Cor não é só montar um ambiente pronto, que vai chover cliente. Você tem que fazer o teu papel lá, né? Você tem que visitar o próprio ambiente que você fez, você tem que acompanhar, você tem que fazer o networking, você tem que divulgar e tudo, porque senão não fecha, né, as coisas. Casa Cor é relacionamento, né? É a possibilidade de você estar em contato com muitos fornecedores, com muitos clientes potenciais, né? Com o pessoal do mercado. Acabam vindo outros profissionais de outros lugares do Brasil, né? Esse ano que eu fiz Casa Cor, que eu fiz o ambiente da Mel's Brush, a gente teve arquitetos que vêm de longe, sabe? Minas Gerais, São Paulo, pessoal do Paraguai vindo também. Então, é gostoso, assim, essa troca de experiência, né? Eu adoro, assim.
Acho que esse contato com pessoas diferentes, né, de ter outras visões, eu adoro estar lá para conversar com as pessoas mesmo, né? Acho isso da Casa Cor, assim, para mim que é o mais legal. Claro que a gente quer ter o retorno do cliente, mas para mim já é muito válido essa troca de experiência, conhecer pessoas novas, né? Eu adoro isso. E sabendo que isso, tipo, é um processo, né? É um processo. Não é um ponto específico, né? Porque relacionamento é aquela questão. Você tem que ir regando e tal. Sim. Uma hora isso pode render frutos. Claro. Mas, tipo, você tem que ir fazendo, né? Sim, tipo, sim. não adianta esperar assim, não, pronto, fiz uma Casa Cor, acabou agora, nossa, é só projeto, só, nossa, nadar em uso de dinheiro. Não. Você tem que ir regando e entendendo como é que funcionam as coisas e tal. Porque... E você falou, vem gente de fora, de lugares que você não imagina muito, né? Tipo, o Paraguai eu acho que é super forte, né? Eles buscam muita coisa aqui no Brasil. Profissionais, lojistas e tal, tem muita coisa aqui, né? E daí, quando você entende isso, você consegue já fazer uma estratégia para ir conversar com o pessoal, ou atender eles, entender qual que é a demanda e tal, né? Que daí sim, esse é o papel, um papel comercial do arquiteto, né? Tipo... Sim. Achar que o cliente só vai vir pode ser meio decepcionante, né? Eu acho que assim, não dá pra você criar essa expectativa, né? Senão você pode se frustrar. Eu acho que tudo que vier em termos de contato, de relacionamento, já é válido, né? E o cliente final é uma consequência. Claro que tem muito assim do tipo de ambiente que você faz, né? Tem ambientes que são mais comerciais, tem ambientes que não são tanto, né? Então, você acertar o projeto também, às vezes você faz uma coisa muito conceitual, o cliente não entende, né? Então tem vários vieses assim que vão te trazer ou não retorno. Mas eu acho que o fato de participar já é muito bacana. E você fez artefato também, né? Fiz artefato, fiz mostra artefato em 2017, que é maravilhoso também, que o tempo de mostra é muito mais longo, né? E os móveis lá são maravilhosos. Isso é a parte, né? Que daí não tem nem o que a gente falar aqui, né? Colocar só um sofá já é maravilhoso, né? Eu sou super fã, assim, do design que Artefato traz, né? Da qualidade que eles entregam também. E fazer uma mostra foi realmente a realização de um sonho, assim. Eu adorei fazer e pretendo fazer mais. Não, isso que é legal, né? Porque, tipo, tem as realizações que você vai tendo durante a trajetória de profissional, assim, atuando no meio de arquitetura, porque eventualmente você talvez não comece com o melhor cliente, né? Talvez você não comece com o melhor orçamento, às vezes você vai errar no começo lá, mas você vai criando as suas milestones lá, você vai colocando as metinhas. Putz, esse ano eu queria atender um cliente que deixasse eu fazer a casa com mais liberdade. Não, quero fazer uma amostra e tal. Porque daí você vai conquistando essas coisas e vai ganhando experiência pra caramba. Sim. Né? Porque fazer Casa Cor é uma loucura. Todo mundo sabe que quem já participou de Casa Cor sabe que, tipo, não é o cliente tranquilo, né? Mês que vem a gente vê, a marcenaria, é todo mundo louco lá pra terminar no prazo, porque é um lugar que você vai ter que adaptar 100% às vezes, né? Não tem nada, é só parede e era uma cozinha e agora vai virar uma suíte master, sei lá. Sim. E você vai ganhando muita expertise com isso pra aplicar nos projetos, né? Verdade. Esse ano até... Eu brinco assim que eu tinha, como era o meu ambiente era comercial, né, tinha muito produto, eu tinha que fechar ele com uma porta. E eu tinha um vão de 9 metros por 3 e eu queria pôr vidro. Só que eu não consegui patrocínio de vidro, né? E há 2 semanas, e eu tinha conseguido um patrocínio de uma porta, né? Dessas portas igual de shopping, automatizada. E um pouquinho antes, ali uns 15 dias antes da mostra, eles falaram, Renata, não vai chegar a tempo. Falei, meu Deus, eu não tenho o que fazer agora, o que eu vou fazer? Vou ter que arranjar um guardinha. E aí eu... naquele, né, eu falei, meu Deus, e agora? Aí veio uma inspiração divina, né, eu comprei, como o meu tema era muito um jardim florido à beira da praia, então eu tinha essas referências de praia, né, e aí eu tive uma ideia maravilhosa, que fez o maior sucesso nas minhas portas. Eu comprei esteiras de bambu no Mercado Livre, né, que era aqueles portões de bambu, que eles fazem muro de bambu, sabe? Eu comprei aquelas esteiras, passei um spray branco e meu marceneiro fez uma porta. Caramba! Então ficaram portas de bambu.
E a gente executou de um dia pro outro, né? Porque realmente eu precisava a coisa acontecer e ficou maravilhoso. Todo mundo perguntava quem que era, até eu depois desmontei e tô usando na minha casa, né? Show. Vou fazer todas as portas. A gente até brincar, nós temos que patentear. É isso que eu ia falar, tá patenteado, hein, gente? Esquece, acabou já. Então você veja, de um problema surgiu uma grande solução, né? E isso é inusitado pra caramba, né? Sim, e a criatividade, assim, tem que acontecer, né? E eu consegui resolver de um dia pro outro, foi muito legal. Porque por isso que tem que estar com a cabeça no lugar, né? Porque, tipo, se você vai só no estresse lá, tipo, o ambiente é estressante já, né? E daí você não consegue pensar numa solução. Isso daí foi uma sacada de mestre ali que você... Mas isso é maturidade também, são 10... casa-cores já que te trazem, né? Então, claro que se for contar lá no começo, eu ficava super nervosa, né? Porque a gente não tem essa experiência, essa maturidade, né? E hoje não, hoje eu já sou bem tranquila, eu não me estresso, né? Vai dar certo, vai surgir a solução, né? Tudo vai se resolver. Sim. É que na Casa Cor, mais nos finalmente, assim, o ambiente exala estresse e correria, né? Porque, tipo, não é, talvez, você tá com um problema, mas pode ser que o ambiente do lado tá com 10 e o do outro tá com 20 problemas, né? E daí isso aí vai preocupando a galera e a ansiedade perto de acabar, porque daí no final dá tudo certo, né? Sim, tipo, sempre dá. Só que esse meio do caminho até surgir um problema, como a gente vai resolver, isso aí tem que ter uma delicadeza pra conseguir resolver, porque é uma amostra, né? Então você não pode fazer qualquer coisa. Não. Então coloca aí um tapume. Não, pronto, estragou o teu ambiente. E o maravilhoso, assim, que a gente vê é os nossos parceiros, sabe? Porque a gente não faz nada ali sozinho, a gente depende de milhares de fornecedores, né? E quem trabalha, né? Eu já tenho 21 anos aí de carreira de formada, mas eu já tenho escritório vou fazer 25 ano que vem de escritório. Show. Então, ao longo desse tempo todo, a gente já tem grandes parceiros que nos apoiam, assim, por exemplo, o meu marceneiro, que fez um monte de porta enorme, com 3 metros de altura, de um dia para o outro. Trabalhou até meia-noite, né? Então, eu falo assim, que eu chego até a me emocionar de Casa Cor, assim, porque eles são tão parceiros nossos, eles vestem tanto a camisa para nos apoiar e entregar esse resultado legal, que é lindo, assim, que você olha depois no final e fala assim, nossa, que bacana, olha o que fulano fez, olha o que ciclano, né? A gente tem uma gratidão eterna por eles, assim, né? Porque a gente não consegue executar nada sozinho. E parceria é isso, né? Porque, tipo, você ter... Porque os clientes, a gente conversa muito sobre isso, do cliente receber indicações do profissional, ele já vai meio cabreiro. Mas calma, porque se você indica alguém, é porque você sabe que o cliente não vai ter dor de cabeça, muito menos você, e que o cara que tá lá vai resolver o problema. Você não vai colocar alguém duvidoso lá, tipo, pro cliente não gostar muito, você saber que vai ter que resolver pepino fora de hora, ou resolver pepino enquanto tá fazendo outra coisa que nem deveria, se fosse um parceiro adequado. Então, isso é muito importante, né? Tipo, você garantir o serviço da pessoa, botar a mão no fogo. Né? Mas essa coisa de indicação é uma coisa muito complicada também, né? Porque... às vezes o cliente acha, porque a arquiteta indicou, não vai dar nenhum problema, né? A gente imagina isso, a gente torce para que isso aconteça, mas às vezes já aconteceu comigo, de um fornecedor meu tá comigo há anos, nunca ter tido problema, e num cliente, por exemplo, um caso do marceneiro, trabalha comigo há anos, sempre me entregou no prazo, nunca atrasou. Agora o pessoal da marcenaria dele deixou ele na mão, 3 marceneiros saíram e ele acabou atrasando nesse cliente específico, né? E me gerou um transtorno, porque, né, poxa, uma indicação minha e acontece esse tipo de situação. Então, não é porque a gente indica que não vai dar problema, né? A gente torce para que não dê, né? A gente sabe que a maioria dos fornecedores não dão, mas isso pode acontecer também, né? E tipo, mas é bom você ter essa parceria, porque daí tem um diálogo, né? Porque daí dá o problema, o cara chega e fala, seguinte, 3 marceneiros simplesmente saíram daqui. Eu vou ter que atrasar o prazo. Como que a gente pode resolver? Porque daí na hora você, calma, vamos pensar.
cliente é chato, ele vai ficar de cara, mas talvez a melhor alternativa seja a gente ir lá e falar com ele. Porque daí é mais fácil de resolver, né? Porque se for uma indicação aleatória que o cliente passou pra você, aí o que você vai falar? Não tem nem diálogo, né? Então, é muito bom essa questão da parceria por conta disso, né? Porque, tipo, no melhor momento ele vai te ajudar e no pior momento você vai conseguir ajudar ele. Né? Eu lá no escritório, assim, eu deixo o cliente à vontade para ele escolher o fornecedor que ele quer trabalhar. A gente não impõe, tem que ser com esses meus fornecedores. Não, eu não imponho nada. Eu deixo ele bem à vontade, porque eu acho que é uma decisão que tem que ser dele, né? Do cliente. Ele também tem que sentir a confiança no fornecedor. Então, a gente faz assim, tá aqui, os meus 3 fornecedores, visite. Porque não tem também como você... literalmente dá a 100% a confiança pro cliente que vai dar tudo certo, porque são pessoas, né? Às vezes dá certo, às vezes dá errado e tal, mas você sempre vai indicar o que vai dar menos, que tem chance de dar menos problema. Porque é até a experiência tua, né? Tipo, você trabalhou, fez 10 projetos com uma pessoa lá, com o pintor. E, foi muito bom. O cara cobrou um preço bacana, atendeu o cliente, não deu trabalho e tal. Por que não indicar? Sim, né? sim, tem tudo de bom. Sim. Pode ser que aquele dia ele tá mal e derrubou uma tinta em cima do cachorro do cliente. Ou pode ser que ele esteja com muito serviço e coloque um auxiliar, né? Porque tudo também tem o time da obra, né? Então... Às vezes os bons fornecedores que a gente trabalha tá cheio e ele tem que contratar um terceiro para atender aquele cliente. E esse terceiro não vai ser mesmo, igual né? a ele, né? Então tem tudo isso. Mas o que é o diferencial? Que a gente vai estar resolvendo tudo, né? Então por que o cliente tem que contratar o acompanhamento? Porque é ali que a gente vai poder dar esse suporte para ele. Deu problema? O marceneiro instalou a prateleira na altura errada. A gente vai lá e vai pedir pro marceneiro corrigir, né? Porque assim, também não são problemas que dão, são problemas que podem ser solucionados, né? Só basta ter boa vontade. Então, esse que eu falo, assim, que às vezes o cliente contrata só o projeto e quer fazer a obra sozinho. E o mais importante é a obra em si, porque é o difícil, né? O difícil é você coordenar todas as equipes, saber que horas entra um, entra o outro, né? Resolver esses problemas que tem internamente, né? Então, esse acompanhamento é primordial, né? Às vezes o cliente não contrata o acompanhamento, não, deixa que eu sei fazer, né? Pra mim, tranquilo. Aí dá um monte de problema, aí quando dá todos os problemas ele te chama pra resolver, mas os problemas já estão lá, né? Aí fica um pouquinho mais difícil você resolver. Então, eu acho, assim, o acompanhamento primordial, sabe? Porque tocar, não é tocar a obra, mas, tipo, acompanhar a obra tem que ter um olhar crítico, então você tem que ter experiência, porque às vezes o cliente pode estar olhando o negócio e achar que tá certo, mas não tá certo. Ou, tipo... olhando lá o piso, o revestimento, sei lá, não, ele tá colocando ali, mas ele esqueceu de fazer o corte da tomada. E daí, para fazer depois esse corte, vai estragar a peça e vai ter que comprar mais. Então, aproveita que o cara acabou de colocar, tira, já faz o corte. Tipo, esse olhar crítico tem que ser com um profissional, né? A não ser que o cliente, tenha muita experiência, a 10ª casa dele, mas ainda assim, tipo, não passa com uma visão de um especialista, né? E é o tempo, né, que você tem que se dedicar a isso, né? Essa é a pior parte, eu acho. É o tempo, porque eu falo, não é só a obra em si, é você cobrar, tal dia, tal horário, tem que estar pronto, vai entrar tal fornecedor, né? Então, a gente tem o acompanhamento, o presencial, que é justamente você ver todos os problemas, mas tem o acompanhamento remoto, né? Que é sempre equalizar os orçamentos, cobrar os fornecedores, dizer para ele que ele tem que ir tal dia, que tal dia tem que estar pronto. Então, tem essas duas partes, né? O presencial e o que a gente faz de forma remota, né? Então, demanda bastante tempo. Na verdade, eu nem consigo imaginar como que o cliente conseguiria gerenciar isso. Porque essa parte do tipo... Não, quando acabar esse, você vai entrar. Isso daí é um negócio que já tá no teu sangue, né? Você já sabe como é que tá circulando ali. Isso é óbvio pra você. Mas do cliente, porque daí, tipo, vai chegar um momento, o pintor vai ter terminado. Pronto, agora entra a iluminação.
Daí você vai falar com o cara, o cliente vai falar com o cara da iluminação, não, daqui uma semana eu consigo, porque você me avisou só agora. Então daí, putz, os prazos já vão se mexendo um monte. E eu acho que talvez, pode concordar ou não, mas o cliente que vai alterar o projeto depois, por conta própria, com o fornecedor, também vai... Nossa, isso é um pepino só. Esse é o caos, né? Esse é o caos. Porque uma pequena alteração, às vezes, ela... vou mudar um móvel, vou mudar alguma coisa, mas aí tem a compatibilização da elétrica, da iluminação, aí a coisa já desandou, né? Porque a gente demora, sei lá, 3 meses até chegar no resultado final de projeto executivo, né? E aí você fazer uma pequena alteração ali na hora, já... Só vou mudar essa cor da parede aí. Já desanda. O sofá já não vai combinar, os objetos soltos também não e tal. Porque a gente, assim, eu falo sempre pro cliente, pra quando a gente já entrega um resultado de 3D, para ele, a gente já testou muita coisa antes, né? Então, por isso que a gente sabe que aquele é o melhor resultado. Então, quando ele muda ali, de repente, né? Até a gente teve um caso agora de um cliente que a gente tá fazendo, que a gente propôs uma cor e ele mudou e a gente, eu falo gente, porque eu e minha equipe fomos na obra e a gente viu que a cor era aquele que tinha escolhido, a gente, putz, não ficou legal, sabe? Então, mas isso acontece, assim, né? Não tem como não tem como, mas é até engraçado, né? Quando às vezes a gente vai visitar uma obra e o cliente, e você sabe que o cliente, ele fez muitas modificações. Se você parar assim um tempinho e começar a olhar nas coisas, você consegue ver o que tá destoando. Sim. Né? Tipo, o cliente mexendo naquela luminária. Porque não tem nada a ver, ela tá iluminando o chão e a mesa tá do lado. Né? Você consegue ver, porque... o cliente mudou, porque daí aquela luminária tava muito cara, ele resolveu pegar outra. Que daí o vendedor comum, falou que era top. Aí... Isso é muito comum. É difícil o cliente que segue 100% o nosso projeto. Assim. Eles têm assim, até tem o gosto pessoal deles também, né? Então, mas essa questão que você levantou de luminária, isso é muito comum a gente projetar lá um pendente que a gente acha que vai ficar legal, até porque a gente já testou outros, né, no 3D, e o cliente ir lá e comprar e não ficar tão bom, sabe? E é sempre bom comunicar o arquiteto, né? Tipo, putz, não tem esse, será que esse aqui fica bom? Porque daí fica tudo combinando, né? Tudo equivalente, porque senão ele vai... foi projetado para ser tal estilo, ou tá seguindo uma pegada tal ali. Daí se ele vai mudar um item que às vezes não tem nada a ver, vai ficar muito acaba com estranho, todo né? o projeto, né? Com certeza, mas poucos têm essa consciência, né? Porque eles também querem dar a opinião deles, o gostinho deles. Então, né? Eu acho assim... Mas que dê no pré, né? Pois é. Mas assim, eu acho que o que importa no final é o cliente estar contente com a casa dele, né? Eu acho que... Eu sempre falo aos meus clientes, eu não quero fazer só casa para revista, né? Eu acho que eu tenho que fazer a casa para você. Então, esse feedback, se ele ficar feliz, para mim o que vale, tá ótimo, né? Não, se tiver uma luminária embutida e ali do lado tem um negócio sobreposto que não combina, mas se ele tá feliz, isso, tá bem, né? É aquele que vai morar ali também, né? Agora é muito gostoso. A gente fez até uma reforma de um apartamento grande, assim, e a cliente até esses dias me mandou uma mensagem, nossa, a gente tá curtindo tanto. Então, isso que é o gratificante. Não ficou exatamente como eu projetei? Não ficou. Teve as alterações, as intervenções que o casal quis, né? Mas eles estão curtindo muito. Então, acho que isso que vale a pena no final das contas, né? Sim. Cliente, então, sempre fala pro arquiteto, por favor. Tente adaptar com o profissional que tá lá pra ver se tá filezinho. Mas, claro, a casa é tua, você faz o que quiser. Exatamente, é mais ou menos assim, né? Mas que é legal trocar essa ideia antes, né? E a gente, lá o escritório, a gente sempre dá esse suporte também. Se a gente tá fazendo acompanhamento de obra, né? Quero trocar uma luminária, quero trocar a cor do tecido, a gente vai dar esse suporte também, mas para que fique coordenado, né? É que obra é engraçado, porque quando a gente começa... Putz, você quer comprar uma bolsa nova. E daí você começa a reparar na bolsa de todo mundo. Você tá na obra, você tá começando a fazer obra, aí você começa a reparar em coisas de obra, né? E o cliente tá lá, ele definiu já, mas ele vai na casa de alguém e vai olhar, nossa, mas que legal essa luminária, esse estilo aqui, ou a forma que foi feita isso. Então, tipo, vai surgindo coisas, né? E, tipo, é difícil ter um negócio estático. A não ser que o cliente realmente deixe tudo na tua mão. Ele não queira nem acompanhar, que deve ser bem raro os clientes que... Não, assim, Renato, eu quero
quero um projeto assim. O executivo, tá ok, tá maravilhoso. Daqui 6 meses eu volto e eu só quero vir deitar na minha cama e dormir. Deve ser quase impossível achar esse tipo de cliente. Mas tem. A gente tá com um cliente que ele é maravilhoso, assim, ele confia 100%, né? E claro que ele toma as decisões junto comigo, né? Porque eu gosto muito de mostrar as coisas, né? Porque eu não posso tomar decisão, porque senão a responsabilidade é muito grande, né? Então eu gosto que o cliente veja, que ele perceba, né? E que vá junto comigo para que a gente tome as decisões juntos. Mas ele confia 100%, ó, né? Confio no teu bom gosto, confio na tua formação aí. Isso que é legal, né? Isso deve ser uma sensação de tipo, putz, eu atingi não um patamar, mas eu atingi uma confiança tão grande do cliente que para ele falar assim, não, eu tenho plena certeza e quase 100% que eu vou gostar de tudo que você colocar. Então, só faça. Putz, isso deve ser muito legal, né? Porque você quer dizer que você conseguiu imprimir a tua identidade ali, né? Que o cliente te contratou para ter uma identidade da Renata dentro do projeto e você tem a liberdade de, tipo, ousar ali usando a tua expertise, né? Isso é muito legal. É gostoso. É muito gostoso. Queremos mais clientes assim. Então, quem tiver disponibilidade. Mas eu acho que o grande desafio é a gente poder entender o nosso cliente, né? Entender como ele vive e propor aquilo que vai fazer sentido para ele, né? Eu acho que isso é o mais gratificante de tudo, assim. Porque quando você recebe um cliente, você tem que entender como é que ele gosta, qual que é o estilo dele, como que é o estilo de vida dele e trazer dentro de todo o nosso conhecimento o melhor que vai servir para ele, para aquela família, né? Então, eu acho que esse desafio é muito gostoso. E isso, também, lá né? no começo, tipo, essa era uma dificuldade tua ou não? Pra você sempre foi fácil? Porque tem gente que no começo não é que não sabe fazer o briefing, mas, tipo, às vezes tem um pouco de dificuldade em expor as coisas ali. Com o tempo, claro que você foi melhorando, mas você no começo tinha dificuldade em entender o cliente, assim? Acho que eu nunca tive essa dificuldade, assim. Putz, que bom. Não me recordo, assim, dessa dificuldade de compreender o cliente. Mas hoje é muito automático, né? Hoje é muito automático. Claro que, às vezes, o cliente também não sabe o que ele quer, né? E eu falo lá no escritório, assim, que a gente constrói em todas as etapas junto. Porque é normal o cliente que comprar um primeiro apartamento, né? Às vezes mora de aluguel, nunca fez uma coisa personalizada. Ele compra um primeiro imóvel e ele vai ter o primeiro contato, né? Então eu falo que a gente vai construir esse projeto juntos, porque a partir do momento que eu vou apresentar a planta de layout, ele vai começar a entender aquilo, vai começar a entender o que serve, o que não serve para a família dele, né? Então a gente acaba construindo nas etapas de projeto isso junto com o cliente. Então, eu sempre falo pro cliente que lá no escritório a gente faz assim. Então, é comum se ele ficar com dúvida, né? Se de repente a gente tem que fazer uma outra sugestão de layout para ele, porque ele também não entendeu ainda como é que ele pretende. É diferente de um cliente que já teve lá aquele imóvel, já está num segundo, num terceiro, já sabe o que serve e o que não serve, né? Então, a gente... Lá no escritório a gente tem 4 etapas, né? A primeira etapa é estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo e a parte orçamentária. Então eu falo que cada etapa a gente vai construindo, o cliente vai entendendo, vai amadurecendo, e quando a gente chega ali no resultado final, no projeto executivo, é exatamente o que ele quer. Porque a gente já trocou essa ideia, né? A gente já trocou essa experiência, já fez, já apresentou, já refez de acordo com a necessidade dele. Então acho que essa construção de projeto junto com o cliente é muito legal. É legal porque daí vai dando certo etapa a etapa, né? Etapa a etapa. Porque você não pode chegar lá no executivo e ter uma pendência do briefing, do pré-executivo, né? Isso. Porque senão daí, vai ter que retomar ali. Claro, o cliente pode mudar de ideia no meio do caminho, eventualmente. Mas, tipo, a partir do momento que você pegou a aprovação, aquilo lá tá escrito na pedra. Então, você já pode começar a desenvolver a partir daquilo, né? Você já não tem que mais... Não, vamos testar mais um monte de coisas para daí sair num projeto. Você já vai indo pros finalmente, né? Sim. Isso é bom. Sim. E cada cliente tem uma vivência aqui. Isso que é interessante que você falou, né? Porque às vezes você fez um projeto para um cliente e ele voltou para outro imóvel. Às vezes o tipo da vivência dele mudou, né? Tipo, é o cliente que ele queria ter um closetzaço, assim. Tinha 1000 gravatas e a esposa tinha 1000 sapatos. Não, mudaram um pouco. Agora eles querem focar porque agora vai vir filho
E daí eles querem focar mais no ambiente gourmet pro filho, curtir uma brinquedoteca e tal. Então muda, né, cada projeto. Tipo, você não vai, o cliente comprou um apartamento novo, ele não vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, só vai esticar um pouco porque a planta é diferente, né? Ele vai ter uma vivência nova, precisa de nova conversa, né? Uma nova inspiração ali. Ah, sim, muda, né? A gente muda constantemente, né? Muda de gosto. Essa é a ideia, a gente vai evoluindo, né? Então o cliente também, com certeza. Show. Ana, vamos começar nossa brincadeirinha maluca aí que não tem nome ainda. Quer jogar aí na tela? Então, pro pessoal que tá assistindo aí, a gente vai ter um joguinho diferente aqui, onde a gente vai testar a capacidade da Renata. Vamos ver se você tem criatividade, se você é a rainha do budget. Mas, basicamente, pode jogar aí na tela, Ana. A gente vai rodar 2 roletas aqui. Joga no full screen aí. A gente vai rodar 2 roletas, onde a Renata vai precisar, na verdade, vai precisar torcer para ter sorte ali, onde uma é um ambiente e a outra é um budget. Então não é um cliente real, mas se a Renata se virar bem aqui, vocês sabem que podem contar com ela nesse sentido, porque a gente tem algumas pegadinhas aí no meio, né? Mas vamos soltar a primeira roleta aí, Ana, pra gente ver qual o ambiente que a Renata vai projetar. Então vai ser, olha, bem o que eu falei, que sacanagem, vai ser uma garagem e vamos ver quanto de budget que ela vai ter pra mexer nessa garagem. Meu Deus do céu. Nossa, aí ó, já até o cliente já sabe qual garagem que é. Então a Renata vai ter só R$1 milhão pra mexer numa garagem. O que você faria nessa garagem? Olha, a gente está com um projeto arquitetônico no escritório para 8 carros, onde a garagem é a estrela da casa. Ah, é? Putz, então... Então a gente vai ter um elevatório para o cliente mexer embaixo, né? A garagem é a garagem. Então, inclusive... Não sei se o nosso cliente quer gastar tudo isso na garagem, mas... Acho que pode deixar ali, Ana, por favor. Mas isso. A gente está justamente fazendo um arquitetônico agora que é uma garagem para 8 carros. Então aí já dá pra dar uma investida boa. O que mais que dá pra você colocar numa garagem que, tipo, não agregue custo, agregue valor, assim? Mexer na iluminação, talvez? O que de... assim... Só os carros já passariam, então vamos deixar os carros de fora. Sim. Mas tem algum tipo de revestimento mais bacana, talvez? Alguma climatização, sei lá. O que dá pra inventar com 1 milhão dentro do mar? Olha, hoje assim, até teve na Casa Cor esse ano, né, a garagem já gourmet, né, então você pode trabalhar com equipamentos de home de última geração, né, essa no caso, essa garagem que nós estamos fazendo, ela é toda conectada com a casa também, então você visualiza todos os carros a partir de vidros, então você pode automatizar essas aberturas, né, tem elevadores que chegam até um outro pavimento para que você possa expor o carro no meio da tua sala, por exemplo, né? Trabalhar com automação na parte de iluminação. Uma oficina super top. Oficina, coleção, exposição de miniaturas, Talvez né? a gente estourou o budget. Mas dá pra inventar bastante coisa dentro de uma garagem. É que eu acho que essa deve ser uma das combinações mais... complicadas aí, que eu pus 1 milhão numa garagem e ainda você tem um projeto assim. Sim. A gente, esse projeto é muito especial e também um pouco difícil, porque o terreno nos limita, né? A gente tem que seguir algumas diretrizes, né? Então, a gente tem a taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, né? E a gente tem um terreno bom, mas não é um terreno muito grande, e a gente tem que colocar 8 vagas de carro no térreo, junto com todo o escopo da casa, né? Caramba! E justamente veio a calhar aí a garagem de R$1 milhão. Bom que já vai movimentando as ideias aí, né? Sim, com certeza. Não, show! Então agora eu vou arrancar no outro quadro pra gente finalizar, que são só algumas perguntinhas pra entender. Se quiser voltar, Liana. Então agora são algumas perguntinhas, mais pra entender como que você... qual que é a tua experiência com isso? Então, por exemplo, qual que é o teu estilo arquitetônico favorito? O contemporâneo. Contemporâneo? Contemporâneo, sim. E tem alguma rede social que você não vive sem?
Ou tanto faz? Hoje a gente é viciado no celular como um todo, né? Mas o Instagram acho que é o queridinho do momento, né? O Instagram sempre vai estar nativo. Aí eu não sei que daqui a pouco vem o TikTok 2 aí, talvez, e tome o lugar. Eu não entrei ainda, assim, sabe? Porque... Não quis fazer uma dancinha lá? Não. Não é com a Renata. Não, eu fico só no Instagram, assim, que já tá bom. Já me toma bastante tempo. Entendi. E você tem algum cômodo favorito pra arquitetar? Não fale garagem só. Não, essa garagem é um grande desafio pra gente. Mas eu acho que o gourmet, né? O living integrado, o gourmet, assim, é o queridinho do momento, tudo integrado, assim, acho que é o... E virou uma tendência bacana, né? Não faz tanto tempo, mas também não faz tão pouco tempo que começou essa integração aí. A galera gosta pra caramba, né? Porque... Todo mundo, assim, a grande parte das famílias gostam de cozinhar e a gente acaba se reunindo ao redor da cozinha, ao redor da mesa, né? Então é um grande ponto de convívio da família. E hoje você faz os ambientes multifuncionais, né? Então você pode estar ali numa cozinha, você pode estar assistindo uma TV, você pode estar no momento da lareira, que foi realmente o nosso projeto da Casa Cor 2022, que foi realmente um sucesso, que a gente trouxe um ambiente multifuncional, né? E é o que agrada a todo mundo e é o que a gente adora projetar e trazer isso com a identidade da família também, né? Show, perfeito. E dentro da profissão, você tem algum medo? Maior medo que você tem dentro da profissão? A gente sempre fica com medo de errar, né? De cometer algum erro, assim... Por mais que a gente faça... Eu faço 3 revisões em projeto executivo, sou louca do projeto executivo, entrego 150 páginas pro cliente, mas eu sempre tenho medo de... passar algum erro, Esqueci sabe? o pavimento. Isso não, Deus me livre, mas eu não gosto de errar, né? Então, esse é o meu maior medo, assim, por isso que eu sempre faço as revisões, mas às vezes passa uma coisa ou outra, né? É muita coisa, é impossível não passar nada. E tem algum lugar pra você que possui a arquitetura mais bonita? Uma cidade, um museu... Uma padaria, sei lá. Olha, assim, eu fui agora, ano passado, com o Núcleo Paranaense de Decoração para Brasília, e nós fomos apresentados a Brasília por um arquiteto que foi... O pai dele trabalhou com o Lúcio Costa, e ele nos apresentou Brasília, né? Eu, assim, voltei encantada, assim, pela arquitetura de Brasília, de Oscar Niemeyer. Então, eu falaria que ele, assim, hoje é o que me encanta, né? Depois dessa viagem, que foi bem recente. Show. E tem alguma situação que você passou em alguma obra que te marcou? Uma situação engraçada ou uma situação mais triste, sei lá, alguma coisa assim? Ou um perrengue? Alguma coisa que você lembra, assim, tipo, nossa, teve aquela vez que... Teve, que eu fiquei trancada numa obra. Teve uma vez? Sexta-feira à noite eu não percebi. Eu tava medindo uma cobertura até... E eu pedi pro pessoal me avisar, a hora que vocês forem embora, me avisem, né? Porque eu tava fazendo o levantamento sozinha, porque era uma sexta-feira, aproveitei já pra passar o final de semana na praia e fui. E eu não percebi que foi todo mundo embora. E eu fiquei, mas eu não percebi, na verdade. E meu marido me ligou, Renata, você tá aí? Tô. Você tá trancada, já foi todo mundo embora, o portão tá trancado, e agora, né? E eu tinha subido por aqueles elevadores externos de carga, né? Porque as escadas estavam todas interditadas. Que eles estavam mexendo com o forro de gesso, então elas estavam todas com andaime, né? E aí eu falei, parecia uma prova do passo ou repassa ali, pra você passar no meio dos... Não, assim, eu não tinha como passar, eu tinha que escalar, né? Só que tava uma bagunça, assim, e aí eu não tinha como descer, porque eu tinha subido com o elevadorzinho de obra, né? E aí... me deu um desespero, eu falei, meu Deus do céu, e eu tava lá na cobertura do prédio, eu tive que descer todos os andares, pulando por tapume, nossa, tapume não, os andaime, caramba. Meu Deus, eu voltei assim, cheguei branca no terra, de gesso, de tinta, de pó, de poeira. Bom que já fez o cardio do dia, né? E aí tivemos, imagine, sexta-feira, verão, Guaratuba, ninguém mais trabalha, né? Não, acabou. Aí até procurar alguém pra vir abrir, né, um portão que eu realmente fiquei trancada. Caramba. Isso foi acho que o maior perrengue que eu passei até hoje. Show. Mas, Renata, muito obrigado pelo teu tempo aí, obrigado por ter participado com a gente aqui no podcast. Obrigada a vocês. Foi uma delícia, adorei. Que obrigada. Bom. Sucesso Pessoal, aí pra vocês. Obrigado quem acompanhou a gente até o final, né? Lembrando sempre de seguir a gente nas redes sociais. As redes sociais da Renata vão ficar aqui, então vocês acompanhem ela no Instagram. O do pessoal da Engetec também, né? E...
Acompanhe a gente no Instagram, principalmente, porque lá saem as novidades aí, os próximos episódios. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.